Aleluia, povo abençoado. Louvado seja o nome do nosso Deus, numa tarde maravilhosa como esta. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É um privilégio de estarmos aqui para trazer um ensinamento especial no dia de hoje, neste lindo sábado, né? Então é algo surreal do que está acontecendo na terra, povo abençoado. A manifestação divina da qual Deus está trazendo nesta terra, operando muitos milagres em nosso meio, muitos milagres em cima desta terra, convocando e chamando todos ao caminho do arrependimento. Então isso é muito belíssimo, isso é algo tremendo e temível também, porque a forma como Deus está operando o povo abençoado é chamando ao arrependimento, mas se o pecador não tiver sensibilizado sobre a respeito destes milagres, se ele desprezar estes milagres, o nível do juízo será horrendo, povo abençoado, horrendo. Então, o momento é de abraçar esta sabedoria da qual está sendo gritada e anunciada e poder se preparar bem para o caminho da eternidade. Então a nossa chance, a nossa rota de fuga é abraçar o sacrifício de Jesus e começar a preparar a nossa vida espiritualmente para entrar nessa evacuação divina, nesta retirada dos filhos de Deus desta terra para a eternidade. Amém? Então eu quero trazer aqui um ensinamento especial neste lindo sábado para nós saborear, nos alimentar desta linda palavra. Aleluia. Então vamos aqui. Eu vou abrir aqui meu caderno de sermão. Aleluia. Aleluia. Então vamos começar a nossa mensagem com o tema: Veja, é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Veja, é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Então esta é a mensagem, este é o ensino especial desse dia, deste sábado, para nós nos alimentarmos, povo abençoado, para nós nos alimentarmos desta grande palavra. Aleluia, desta grande palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 1:5. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 1:5. Aleluia. Apocalipse 1:5 diz assim, no capítulo 1, no versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Então nós podemos ver que ele foi maltratado, abusado, chicoteado, zombado, para sofrer todo aquele enorme sacrifício
para poder pagar o nosso resgate. Ele sofreu aqueles maus tratos, ele sofreu aquele esmagamento, da qual foi a vontade do Senhor ele fazer ele enfermar, fazer ele sofrer, para pagar o nosso resgate. Então há uma responsabilidade tremenda de nós podermos vivermos a nossa vida como cristão, centralizando o nosso cristianismo em busca desta novidade de vida, desta santidade. E novidade de vida é mudança de comportamento, é mudança de atitudes, é vida arrependida, da qual você tem que se afastar dos erros que pode te impedir de entrar no reino dos céus. E foi justamente os erros, as faltas, as culpas, as transgressões, todo o pecado estava sobre as costas do Messias e Deus julgou o pecado no seu Filho por amor a ti. Então, povo abençoado, precisamos olhar para o Cordeiro de Deus, olhar para aquele sacrifício tremendo da qual foi o poder da redenção, foi o poder, a marca, o padrão divino da redenção. Aleluia! Foi algo que todo aquele sacrifício, toda aquela rejeição, toda aquela zombaria, todos aqueles maus tratos não pegou o Pai de surpresa. Deus Pai não estava surpreso disso. Porque Deus Pai já havia planejado essa salvação para o homem. Desde a fundação do mundo, desde antes da fundação, desde criar o mundo, Deus sabia que Adão iria cair. E ele solucionou o resgate. Para quê? Para trazer a redenção. A redenção. Aleluia, povo abençoado. Deus Pai não ficou surpreso de ver o seu filho esbagaçado na cruz. Mas isso já havia sido planejado. Já estava nos planos de Deus. Toda aquela sujeição do Messias sobre o Pai, a forma como o Senhor Jesus se sujeitou à vontade de Deus, ele agarrou firme e ele foi direto e em direção para a crucificação, para trazer nova todas as coisas, para criar um novo céu e uma nova terra, para trazer uma ressurreição sobre nova todas as coisas. Agora, povo abençoado, a responsabilidade da qual eu chamo a atenção de cada um de nós, até mesmo de mim mesmo, que eu sou o pior de todos, é que cada um de nós precisamos fazer uma auditoria correta dentro dos nossos corações, uma auditoria que você tem que vasculhar dentro de ti e pedir ao Senhor para sondar o teu coração, provar o teu coração, porque uma coisa é certa: pecado nenhum vai ser tolerado, pecado nenhum vai entrar no céu. Isso significa que os céus é puro. Os céus é puro, porque o sangue de Jesus purificou os céus e purificou a terra. E ele pode te purificar porque o sangue está à disposição para nos purificar e perdoar os nossos pecados. Basta nós confessarmos. Porque quando confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aqui está falando que ele nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Significa que por esse amor tremendo, desta forma tremenda da qual ele se entregou na cruz, foi um ato de amor, um ato de misericórdia, um ato da qual ele nos lavou pelo seu sangue. Todos aqueles que olham esse sacrifício e recebem esse sacrifício em sua vida, e a partir do momento ele vive honrando este sacrifício, agradando ao Senhor em uma base diária.
carregando a cruz em uma base diária, crucificando a carne e os seus desejos e vivendo uma vida ressurreta, uma vida de cruz, uma vida da qual o Senhor agrada. Aleluia! E a vontade do Senhor é a santificação, uma vida da qual o cidadão que segue por este caminho vive uma vida em santificação. Aleluia, povo abençoado. Louvado seja o nome do Senhor e Deus Pai, povo abençoado. Em relação a esta surpresa da qual o justo sendo rejeitado, o justo indo para a direção do Gólgota, o justo sendo chicoteado, uma pessoa inocente, e ele sofreu calado como uma pessoa que não estava tendo consideração, não deixou aquela zombaria, aqueles acontecimentos penetrar no seu coração, mas ele manteve firme, com foco na missão a todo tempo, aguentando calado, para que quando ele chegasse na cruz e ele entregaria o Espírito, estaria totalmente consumado as Escrituras e a Palavra de Deus. Então, isso não foi de surpresa que pegou o coração do nosso Pai, porque ele já sabia muito bem, e eu coloco a frisar isso. Eu coloco frisar isto como algo em que Deus Pai sabia em que o homem iria cair. E quando ele caiu, então Gênesis 3, nós podemos ver aqui. Nós podemos ver aqui que haveria uma necessidade de restauração. E Deus Pai já havia planejado a respeito disso. Aleluia. Olha só, Gênesis 3. Gênesis 3:15. Então, Deus Pai foi atrás de Adão. Adão desobedeceu. E a partir do momento quando ele desobedeceu, Deus Pai foi apresentar o evangelho da graça para ele. Foi apresentar o evangelho da graça para ele. E em Gênesis 3:15, ele anuncia este evangelho para Adão. Ele anuncia este evangelho da qual seria o ponto de separação entre os filhos das trevas e os filhos da luz, aonde ocorreria uma inimizade entre as duas humanidades, que se dividiria aqui. A humanidade que não nasceu de novo, a humanidade em Adão, e a humanidade que abraçaria e receberia o sacrifício do inocente, do justo, daquele que pagou o nosso sacrifício. Então podemos notar isto, que ocorreria uma divisão, uma inimizade, uma animosidade entre os dois povos. Então o Senhor estabelece aqui este evangelho e também estabelece para Adão uma forma de uma verdadeira adoração da qual o Pai se agrada. Uma adoração que seria a restauração de todas as coisas, que seria a morte do Cordeiro Pascual, a morte do Cordeiro que reconciliaria de volta o homem pecador de volta para perto do seu Criador. Em Gênesis 3:21, vamos observar, Gênesis 3:21, aqui acontece a morte do Cordeiro de Deus.
o cordeiro que estava lá no Éden, como representação viva, bíblica, da qual apontava para Jesus Cristo, que um dia, na história da humanidade, ele viria como homem para poder trazer este resgate para o homem ele ter acesso de volta para voltar, retornar ao caminho da árvore da vida. Aleluia? Então vamos lá. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aleluia? E os vestiu. O Senhor Deus deu a Adão. Ele deu a Adão. Significa que Deus Pai deu arrependimento para Adão. Ele poderia muito bem destruir Adão por ali mesmo. E ele fazer uma nova criatura. Talvez um outro plano, um outro planejamento sobre uma nova criação, se fosse possível. Porque Deus Pai ele é infinito. Ele é infinito. A restauração pertence a ele. A arquitetura, o planejamento, a criação pertence ao nosso Pai Supremo, o Criador do universo. Então nós podemos entender aqui que Deus Pai poderia completamente acabar a vida de Adão aqui. Mas o Senhor, a Bíblia aponta, e a Bíblia diz que o Senhor, ele é muito misericordioso. Ele não queria que a sua criação, da qual ele trabalhou 7 dias, se perdesse. Então ele planejou este resgate. Um resgate eficiente e que um dia iria se cumprir. E ele deu prova disso, matando um cordeiro, a primeira morte na Bíblia, trazendo a primeira morte na Bíblia, para poder aí vestir de misericórdia Adão e essa mulher com peles de cordeiro, cobrindo a vergonha deles, cobrindo a vergonha, trazendo uma reconciliação, uma instauração também da adoração verdadeira cristã, que é esta adoração que Deus exige de nós, uma vida de arrependimento, porque a partir deste momento, todo homem que nasce dessa terra, ele precisa buscar uma vida de arrependimento por se tratar de um ser humano que está corrompido pelo pecado. O ser humano, ele não teve conserto. O ser humano não tinha conserto. Não tinha como algo de poder ser colocado de volta ao estado original. Não tinha como, porque o pecado se fundiu ao homem. Então foi necessário o Senhor trazer Jesus Cristo para poder separar esse ser humano de dentro do pecado através do sangue de Jesus. E através do sangue de Jesus é que há esta separação entre o pecado da vida do homem, totalmente o pecado sai por causa de um arrependimento, por causa do sangue de Jesus, que é muito poderoso para purificar e trazer uma consciência limpa na vida do ser humano, para fazer as obras vivas como servo de Deus, como aprovado para fazer estas obras vivas, povo abençoado, vivas. E nós podemos ver aqui que ele cobriu Adão e Eva para cobrir as suas vergonhas. Deus não teve consideração pelo que eles fizeram, mas ele ordenou esta prática de eles poder agora todos os dias se arrependerem, mudarem os seus comportamentos, mudarem as suas atitudes. Aleluia! O estabelecimento da adoração do sangue. Porque quando isso ocorreu, então agora o processo, a sombra já poderia agora seguir em direção à realidade que era o Messias.
E por causa da desobediência de Adão, a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, a desobediência, a apostasia. Então, tudo, a desordem, tudo entrou no mundo a partir do momento que Adão desobedeceu a Deus. Aleluia. Mas quando Deus vestiu, ou seja, quando Deus ele próprio vestiu Adão e Eva, trazendo as vestes para eles, o sangue do animal, que representa ali Jesus Cristo, o sangue fluiu, purificando todos os seus pensamentos, todas as suas ações, purificando totalmente o seu bom senso. E agora eles eram agora restaurados e reconciliados com o Senhor. Já não havia ira, porque ele vestiu Adão e Eva. Então, foi necessário Deus Pai expulsar Adão. Por ele ser um pecador, Deus Pai teve que banir o homem. Porque ele não podia agora ficar na presença de Deus sendo um homem pecador. Porque se ele comesse das árvores da vida, ele se tornaria um ser pecador e eterno. O pecado ia viver eternamente. Então Deus Pai entra em cena, expulsa ele, expulsa da sua presença, bane da sua presença, para fazer o quê? Para que o homem agora pudesse morrer e aguardar a esperança da vinda de Jesus. Agora, o homem agora ficou à mercê desta esperança. Quando Deus Pai expulsa, no versículo 3:23, diz assim: E o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que foram tomados. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui nós podemos entender que Deus Pai, no versículo 23, expulsa o homem. Ele já tinha lançado fora. Você vê aqui que ele já tinha lançado fora para lavrar a terra de que foram tomadas. Mas no versículo 24, nós podemos ver aqui que Deus Pai coloca os anjos para fechar o caminho da árvore da vida. Significa que ele tentou correr em direção à árvore da vida. Ele tentou correr para se aproximar, para poder comer os frutos da árvore da vida. Porque uma vez que você come o fruto da árvore da vida, você tem a vida eterna. E Deus Pai envia os seus mensageiros adiante para poder fechar o caminho para o homem, para guardar o caminho da árvore da vida. Então foi isso que ocorreu, povo abençoado. Foi esta queda que agora trouxe toda esta forma de destruição, todas essas enfermidades, todo o caos, tudo isto que se chama mundo hoje, foi tudo agora decorrência do ato de Adão. Aleluia. É por isso que a partir daquele dia, da qual Deus mata o cordeiro, da qual Deus veste Adão e Eva, a partir daquele dia todo homem ele precisa lavar suas vestes agora no sangue do cordeiro. Todos os dias ele precisa fazer isto. Em Gênesis 12, vamos em Gênesis 12. Aleluia, Gênesis 12. Em Gênesis 12, no versículo 1 a 3.
Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Significa uma coisa, povo abençoado, que Deus Pai estava aqui fazendo uma separação, tirando Abraão do resto, tirando Abraão de sua família, para poder colocar ele a cargo de uma missão, de poder trazer este teste para ele carregar a agenda de Deus sobre a terra, da qual da sua linhagem viria o Salvador do mundo. Porque Abraão provou ser um homem verdadeiro e confiante e temente a Deus, e Deus Pai fez a promessa que ele seria pai de nações. Aqui Deus Pai já estava exaltando o nome dele, trazendo esta promessa diante dele, da qual ele nem viu, da qual ele nem sabia. Mas ele saiu da sua parentela, teve a fé no Senhor e foi em direção a uma terra da qual Deus foi guiando por toda a sua vida. E nós podemos ver aqui que ele foi separado, por abençoado, da sua família. Por quê? Porque a sua família, eles não iam aceitar o estilo de vida que Abraão iria seguir. A sua família não ia aceitar, e iria zombar dele por causa da familiaridade. A família iria achar esquisito e ia atrapalhar os planos de Deus. Então Deus Pai separa ele dos seus familiares e coloca a cargo da sua missão para ir em direção carregando a agenda de Deus. Que ele iria engrandecer o seu nome, por causa que Jesus Cristo iria morrer na cruz e ia trazer povos, sacerdotes, povos nascidos de novo. Aleluia! Através da linhagem de Deus. Ali ia sair a linhagem de Deus. Aleluia! Ali ele iria trazer a solução de esperança na vida do homem. Agora o homem iria poder aguardar esta esperança. Deus Pai tentou analisar as nações, olhou para as nações, desde a partida ali, desde a expulsão do homem, em toda a trajetória até chegar a Abraão. Deus Pai olhou para as nações gentias, para que ele pudesse colocar a cargo da sua missão sobre as nações, para ver se tinha alguém disponível para ele. Mas toda a trajetória a gente pode notar e observar que há uma rebeldia ali, há uma rebeldia das nações, há uma rebeldia no tempo de Noé, há uma rebeldia no tempo de Enoque, há uma rebeldia no tempo da Torre de Babel, e agora há ali na Torre de Babel, Deus Pai julga a nação de Babel, coloca uma confusão de línguas, e agora Deus Pai deixou as nações e confiou a sua agenda em Abraão. E Abraão foi em direção para poder aí ser testado, ser provado, viver uma vida de sacrifício, uma vida de santidade, de justiça, e da sua linhagem sair aí a vinda do Salvador do mundo. E te abençoarei o que te abençoarei, amaldiçoarei o que te amaldiçoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui o Senhor está trazendo aqui que ele ia trazer a bênção. Significa que ele iria pegar a morte e ia transformar em bênção.
por causa do cumprimento da morte do Messias, a morte de Jesus, em que Deus, o Deus Pai, estava falando para Abraão que o seu nome seria abençoado por causa da ressurreição. Por causa da ressurreição. Aleluia. Por causa do sacrifício que iria unir os judeus, os gentios, todos juntos, que formaria a árvore da vida, porque os dois povos formam a árvore da vida. Entre os judeus e os gentios, os dois povos unidos, filhos de Abraão, conforme a fé. Aleluia, conforme a fé. Então, povo abençoado, e todos estes povos, nascidos de Abraão, nascidos entre judeus e gentios, nascidos da linhagem de Cristo, do sangue de Cristo, remido os dois povos teriam acesso ao Pai Supremo. Seriam um povo especial, um povo particularmente do Senhor. Um reino de vencedores, que venceram contra o pecado. Aleluia! Entre os dois povos que teria esta comunhão com o Senhor, através deste sacrifício. Aleluia! Através deste sacrifício. Vamos em Gênesis 3:22. Então, durante toda essa saga, povo abençoado, durante toda essa saga de Abraão, Deus Pai coloca ele sobre um teste profundo, olha só. Olha só. Deus Pai coloca ele num teste profundo, da qual ele tinha que sacrificar o seu filho da promessa, que ele aguardava a promessa de Deus, que ele teria um filho com Sara, que já tinha 100 anos. E ele perseverou nesta promessa, acreditando nesta promessa, que Deus Pai iria trazer um filho para Sara. Um filho espiritual. Um filho do Espírito. E que dali nasceria a linhagem de Jesus Cristo. E em Gênesis 22, nós podemos entender que houve uma prova em que Adão teve 3 dias para pensar, 3 dias para voltar atrás, mas ele sabia que ele iria ressuscitar, porque ele acreditou que Deus Pai, ele creu que Deus Pai é um Deus de poder. E ele não contou para Sara, porque se ele tivesse contado para Sara, iria atrapalhar a missão. Ele foi muito sábio disso, ele teve muita sabedoria disso. Então ele foi em direção ao monte do Senhor. Olha só. Eu estou só trazendo uma recapitulação, povo abençoado, para a gente não estender muito. Aleluia. Então, no versículo 13, aleluia, no versículo 13, aleluia, no versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ele ofereceu o Cordeiro de Deus como holocausto no lugar de seu filho, no lugar da humanidade, no lugar de você e de mim. Esse Cordeiro da qual ele ofereceu como holocausto aqui é Cristo Jesus morrendo em nossos lugares. Morrendo em nossos lugares. O Cordeiro de Deus seria ali a prova da qual Deus iria trazer a redenção. E isso está acontecendo no Monte Moriá.
Mas se olhar para Mateus 27, nós podemos ver a crucificação no Gólgota, da qual o Senhor Jesus foi na caveira, no Gólgota, da qual o Senhor Jesus ali foi judiado, foi zombado, estava em direção para poder crucificar, para poder pagar o nosso resgate e para poder aqui nós ser salvos por meio dele. E nós podemos ver aqui que aqui estava sendo a sombra, o retrato da qual o Senhor Jesus iria se manifestar para poder trazer este resgate para nossas vidas, este resgate para os nossos corações, para poder transformar os nossos corações em corações arrependidos. Aleluia. Estava apontando para a humanidade que Deus Pai iria permitir o seu filho para ser sacrificado naquela cruz. E isso já estava nos planos de Deus. Os planos de Deus, da qual Deus Pai iria fazer com que ele passasse toda aquela dor para poder ele ser vitorioso e para poder trazer este plano de salvação, este caminho de santidade, este caminho de arrependimento, este caminho de justiça. Aleluia! E Abraão, ele aceitou este chamado. Ele não foi incrédulo, ele não duvidou a respeito desta agenda e trilhou humildemente, abraçando e agarrando esta promessa. Então foi aí, povo abençoado, nós podemos notar que foi aí que o Senhor Jesus iria nascer desta linhagem abraâmica. E nós podemos entender que Abraão ele era gentil. Se nós olharmos pela linhagem de sua família, é uma família idólatra. Mas o Senhor Jesus aparece para Abraão como o sacerdote para Abraão. Olha só. Olha só. No versículo em Gênesis 14, no versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Nós podemos entender aqui que ele trouxe o sacerdote do Deus Altíssimo, o Melquisedeque, que simbolizava Cristo Jesus como o sumo sacerdote, o próprio Senhor Jesus em pessoa, se manifestando a Abraão, entregando para ele o evangelho da cruz e do sangue, porque o pão era o evangelho da cruz e o vinho era o evangelho do sangue. Então, Deus Pai deixa o evangelho nas mãos de Abraão e que ele seria um homem abençoado. Significaria que Jesus Cristo iria transformar a morte em bênção, iria transformar a cruz em bênção para a nova humanidade, que iria receber ele. Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. De todas as pessoas, Senhor Jesus morreu. Mas as pessoas que se arrependem e recebem este sacrifício é filhos de Deus. Mas os que rejeitam esta tremenda salvação e não querem se afastar dos maus caminhos,
permanece na condenação, porque não creu em Jesus, não olhou Jesus para ter a vida eterna. Aleluia, não olhou para Jesus. Então, povo abençoado, vamos em João. Meus amados queridos irmãos, vamos para João. Vamos para João. Aleluia, vamos para João. Vamos para João. O Evangelho segundo João. João 29:30. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele da qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. A manifestação de Jesus Cristo andando sobre a terra. O Cordeiro de Deus andando sobre a terra. E nós podemos notar que ele era o Cordeiro da qual iria trazer este sacrifício. Iria morrer na cruz. E que aquele sacrifício era o arrependimento. Era Deus entregando o arrependimento à humanidade. Porque o Senhor Jesus, como um cordeiro, sem defeito, sem mancha, era o arrependimento para a vida do homem. Para limpar o homem. Para trazer luz para o homem. Para poder dissipar as trevas do homem. Para trazer novidade na vida do homem. Para trazer paz espiritual na vida do homem. Alegria espiritual na vida do homem. Então, o Senhor entregou o seu Filho à humanidade. Ele se despiu, desceu na terra da Virgem Maria para poder se encarnar como ser humano e poder andar aqui entre os homens, trazendo um ensino de Deus, um ensino para não querendo tirar nenhum tio, nem alterar ou adulterar a lei, não. Para poder trazer um entendimento melhor, para poder aperfeiçoar a lei. E ele fez todo este sacrifício em missão, com absoluta missão, de poder ser vitorioso lá na cruz, julgando Satanás e pegando esta autoridade da terra de volta, porque aquele sacrifício deu o direito dele agora ser o governante desta terra, e que em breve ele vai reinar para todo sempre, e que esta autoridade ele deu agora para a igreja. E nós podemos ver que a igreja totalmente caiu em trevas, entregando a autoridade para o inimigo de volta. E é por isso que a grande tribulação está aí. E é por isso que Deus Pai está trazendo esta restauração de todas as coisas. Para que chama a tua atenção para o arrependimento. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios para nós fecharmos neste ensino especial de hoje. Povo abençoado, eu estou começando este ensino nesta página agora, o pastor auxiliar Diego Duarte, porque eu não queria fazer na página que eu tenho, o evangelista Diego, porque eu quero deixar aquela página apenas para cultos, só que eu quero deixar. E nessa página aqui tem um pouquinho só de seguidores,
mas é aqui que eu quero agora fazer uma página apenas para ensinos especiais, células, aqui mesmo, falando aqui abertamente diante de todos vocês, como um servo para servir a todos. Amém? Então, só para nós fecharmos, vamos em Efésios, aleluia, Efésios, depois de Gálatas, aleluia. Efésios 2, no versículo 8. Efésios 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós podemos entender que Deus Pai trouxe essa salvação para o homem. Deus Pai pregou o arrependimento para o homem, trouxe o arrependimento para o homem, e Deus Pai todo neste planejamento para salvar a vida do homem, para ele não poder entrar no lago de fogo, mas para que ele possa entrar na vida eterna. Então é um privilégio, não é direito nosso. Então toda honra, toda glória seja dadas ao Senhor, para ele estender esta salvação, para ele estar esticando a graça nos nossos dias, para chamar todos nós ao caminho do arrependimento. E isso já havia sido planejado desde a fundação do mundo. Deus Pai havia planejado esta salvação. Agora temos que fazer a nossa parte, porque Jesus Cristo cumpriu a dele. Agora é nós cumprindo a nossa parte, porque através desse sacrifício agora somos feitura dele, ou seja, nós fomos criados agora, gerados, agora temos que ser gerados por Cristo, pela palavra, para ser semelhante ao Senhor em santidade, em justiça, em um caráter reto, abraçando as boas obras e vivendo em humildade a todo tempo na prática do arrependimento. Aleluia, povo abençoado. E essas boas obras, da qual está se manifestando aqui, é que agora nós possa andar nelas, porque agora elas são reais, físicas e espirituais, para nós abraçarmos de todo o coração. Este sempre foi o propósito do Senhor, para que os seus filhos andassem com o Senhor em reverência, em santidade, em adoração constante ao Pai. Mas Adão destruiu essa agenda e Deus Pai trouxe a restauração por meio do Messias. E por isso temos que agradecer todos os dias, velando em ações de graças, velando em oração, velando em perseverança, para que nós não possa cair nesse chamado, para que nós cuidamos para que nós não caímos. Aleluia. Esse foi o processo da nossa redenção para nós fugir do lago de fogo. Esta foi a única solução, a única forma que Deus Pai achou para o resgate do homem, entregando seu filho. E seu filho estava aterrorizado de ver aquele cálice tremendo, que é o cálice do juízo de Deus, onde estava toda a ira de Deus sobre o pecado. Então, Jesus pediu 3 vezes para que afastasse aquele cálice dele, mas não tinha outra solução. Era aquele plano de redenção para o homem, se entregando totalmente na cruz para morrer para os nossos pecados, fazendo a vontade do Senhor e não fazendo a dele. E esta é a adoração cristã, esta é o centro da nossa adoração cristã. Este esmagamento que temos que fazer do nosso ego todos os dias, esse esmagamento da nossa vontade pessoal e poder ser dominado pela vontade de Deus. Abraçar a vontade de Deus. Aleluia.
Porque sabemos que a restauração começa quando eu agarro a obediência, a fidelidade nas palavras de Jesus. Então, se uma igreja hoje não está te preparando para o arrebatamento, para a santidade, para a justiça, então, amado filho, eu te aconselho, saia o quanto antes. Saia e vale se encontrar com o Senhor Jesus aonde tem a verdade absoluta. Aleluia. Então nós sabemos que a igreja caiu em um engano. Satanás entrou e trouxe o engano. Mas Deus Pai está trazendo de volta a cruz e o sangue, aí trazendo a restauração de todas as coisas para chamar a atenção de todos os que estão assistindo aqui para o caminho do arrependimento. Amém? Todos aqueles que viram este ensino especial aqui, povo abençoado, neste dia de hoje, quero agradecer as suas participações, quero agradecer muito as suas participações de estar por aqui, aleluia. Foi um privilégio de ministrar essa palavra tão limpa, tão pura, tão perfeita, que eu não sou nem digno, sou o pior de todos, amém? Então, todos aqueles que têm a necessidade de hoje de poder andar neste caminho em uma preparação contínua para o arrebatamento da igreja, então repete essas palavras depois de mim. Então diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu decido viver em novidade de vida, eu decido viver abraçando o Cordeiro de Deus, eu decido viver, meu Pai, em obediência aos teus comandos. Escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Envie o Santo Espírito para me guiarmos em santidade, para guiar em justiça. E hoje eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração, então procure aí o meu telefone 6391264140. O meu telefone está aí nesse lado aqui, aleluia. Está aqui no lado. Se você precisar de oração, entre em contato. Procure o site www.aportadocel.org.br e acesse também a nossa rádio, que agora nós estamos de rádio. A rádio Alerta do Vigia. Acesse lá o Alerta do Vigia e também acesse também aí os canais do Ministério Repente Brasil, o canal do YouTube Repente Brasil, Alertando Tocantins, a página Evangelista Diego e também o Pastor Auxiliar Diego. Muito obrigado por ouvir este ensino. Muito obrigado, eu te parabenizo, aleluia. Te parabenizo e que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui me ouvindo. Que Deus abençoe vocês no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Então vamos avante, vamos confiando neste caminho perfeito e que vai levar à vida eterna. Amém? Muito obrigado. Shalom, shalom, Adonai, paz do Senhor. Aleluia.